Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande e um motivo de alegria muito grande para o IAPM estar dando início ao curso de mestrado em acústica submarina. Isso representa a realização de um sonho antigo, né? E hoje nós vemos esse sonho se concretizar. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao professor Parente por ter aceitado fazer a palestra de abertura desse curso, uma pessoa que eu acho que não poderia ser outra, porque, além de ter tomado parte e trabalhado para a construção e a concretização da criação do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, também, né, uma referência de acústica, na área da acústica submarina, sobretudo, na Marinha e fora da Marinha. Então, professor, em nome da Diretoria Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, do Centro Tecnológico da Marinha do Rio de Janeiro e do IAPM, nós agradecemos, né, muito o senhor ter aceitado fazer essa palestra. Eu acho que seria a pessoa mesmo mais indicada. Então, antes do senhor dar início à palestra, eu vou passar a palavra ao comandante Renato Vio, coordenador do curso de pós-graduação. Obrigado, doutora, pelas palavras. Bom dia a todos que nos acompanham. Eu sou o capitão de corveta engenheiro Renato Vio, sou o coordenador e um dos professores do programa de pós-graduação em acústica submarina. É um programa único e pioneiro. Não tem nenhum outro programa deste tipo, com este conteúdo no país. Vou falar rapidinho sobre o programa, depois eu vou apresentar o professor Parente. Tá? Nosso programa de pós-graduação, ele possui 3 linhas de pesquisa: comunicação e redes de sensores submarinos, monitoramento ambiental submarino e propagação de energia no oceano. Nossa seleção é anual, ocorrendo em setembro, e a gente está disponibilizando aí 10 vagas. Mais informações, www.marinha.mil.br/IAPM. Só uma observação quanto à dinâmica deste evento. Perguntas podem ser feitas a qualquer momento pelo chat, mas elas serão respondidas à medida do possível no final da apresentação. Tá? Então, sem mais delongas, eu gostaria de apresentar o nosso palestrante. Professor Carlos Eduardo Parente Ribeiro, capitão de mar e guerra reformado da Marinha do Brasil e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Possui graduação em Engenharia Eletrônica pela PUC Rio de Janeiro em 1966, mestrado e doutorado em Engenharia Oceânica pela UFRJ em 1977 e 1999, respectivamente. Além de diversos cursos de especialização, dos quais eu cito os principais aqui. Especialização em Underwater Acoustics pelo Underwater Sound Laboratory, United States Navy, 1968. Especialização em Geofísica Marinha, Fundação de Estudos do Mar, 1974. Especialização em Sistemas Sonares, Centro de Adestramento Almirante Marques de Leão, 1975. Especialização em Underwater Acoustics, Escola de Guerra Naval, 1979. Renato teve um problema lá com a internet, onde ele está, então eu sugiro, professor, que o senhor dê início à sua palestra. Depois ele acaba de completar o seu currículo, complementar as informações. Obrigado aí pelas palavras da doutora Eliane. Aceitei o convite dela para fazer essa apresentação para esse primeiro curso de acústica submarina aí no IAPM. O título é bem pretensioso, né? Estado da arte. Eu, pelo menos, limitei em termos de Brasil, né? Seria um pouco de presunção abarcar isso com essa abrangência tão grande. Então, eu tinha feito um currículo mais abreviado aqui, olha, na Marinha de 54 a 85, e depois de 85 a 2021 na COP. Quer dizer, já tenho 36 anos de COP contra 31 de Marinha. Então, eu entendo que essa palestra aqui, o objetivo principal é motivar os alunos desse curso. Então, independentemente desse título, né, eu vou abordar alguns assuntos, alguns tópicos teóricos aqui da acústica submarina,
citando depois aplicações militares e civis. Já vi que o Renato está de volta aí. Posso continuar, então, Renato? Já mostrei meu currículo aqui. Bom, não posso deixar de homenagear o idealizador e realizador do projeto Cabo Frio, que hoje é o IAPM, tá certo? O almirante Paulo Moreira. Um dos sonhos dele era, além de estabelecer uma instituição de pesquisa em Arraial e outros experimentos tecnológicos, o grande sonho dele era estabelecer uma universidade do mar aí. Vejo que esse sonho, aos poucos, vem se tornando realidade, com vários cursos de formação já realizados e outros tantos em andamento. Tá certo? O almirante Paulo foi o comandante muitos anos do navio Saldanha, navio oceanográfico Almirante Saldanha, que era veleiro e foi transformado por ele em navio oceanográfico, tá certo? E tenho certeza que essa ideia do Instituto foi maturada ao longo dos anos dentro desse navio aí, tá certo? Que detetou, obviamente, desde cedo a ressurgência fantástica aí de Cabo Frio, razão de ser do projeto, primeira do projeto. Né? Então, em 1969, eu tive a oportunidade de ir com o almirante Paulo aí na ponta do focinho, perto da ponta do focinho, medir 10 graus de temperatura aí no fundo, que era uma garantia de que a ressurgência, que essa água fria chegava à ilha de Cabo Frio. Tá certo? Estava dado início, então, ao projeto Cabo Frio. Começamos, então, no mar, com um radar. Acho que todos temos intimidade com o uso do radar no mar para detectar alvos até o horizonte visual, usando a energia eletromagnética. Em verdade, devido à refração da energia eletromagnética que acompanha a curvatura da Terra, nós podemos detectar também muito mais longe qualquer alvo, a uma velocidade de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, que é 300 mil quilômetros por segundo, que garante uma cobertura hemisférica total praticamente instantânea, tá certo? Seria bom se a gente pudesse usar essa energia no mar, mas, infelizmente, a energia eletromagnética não se propaga nos meios condutores, tá certo? É o caso da água salgada. Né? Aqui uma curva de atenuação da energia. Vemos que aqui na parte de baixa frequência, eu tenho uma atenuação relativamente pequena e outra pequena também na parte visível. Nessa parte de baixa frequência, a ordem de 10 kHz mais ou menos, eu tenho estações de um sistema que hoje está mais em desuso, que é o sistema Omega de navegação, que foi muito tempo usado por navios submarinos e até por aviões, né? Que tinha penetração de algumas centenas de metros e avisava o submarino. E essa outra penetração aqui no visível que permite exatamente a fotossíntese e a produção primária no mar. Comparada essa atenuação com a da água salgada, eu vejo que aqui as atenuações são muito menores. Eu vou voltar a esse problema daqui a pouco. Aqui a atenuação é descrita por um decibel, que é 10 log de uma intensidade dividido por outra intensidade. Certo? Quer dizer, uma relação de intensidades é que dá essa perda em dBs por metro. Okay? Você vê que aqui na faixa de ondas médias, por exemplo, tem 100 dBs por metro. É uma atenuação fantástica, isso morre nos primeiros centímetros do ar. Então, só podemos usar realmente a energia acústica a grandes distâncias. Aqui uma definição, então, de acústica, que é a ciência do som, que inclui a geração, transmissão e outros efeitos, tá certo? O som, a palavra som aqui abrange todos esses processos, infrassom, ultrassom, com o mesmo princípio, não só aqueles ligados à audição, tá certo? Nos oceanos, ela é chamada de acústica submarina. Então, podemos dizer que o som é uma energia mecânica que difere da energia eletromagnética. Vimos que essa não se propaga nos meios condutores, tá certo? Resta, então, a energia acústica para a obtenção da informação no mar. É só para mostrar que existe uma equação, que vocês vão ver aí no curso, né?
em que uma derivada segunda está ligada, no tempo está ligada a uma derivada segunda no espaço, o que já dá uma ideia de propagação, tá certo? E esse parâmetro aqui é a velocidade de propagação da onda no espaço, né? No caso dos oceanos, tá certo? Vocês vão estudar. A equação é desenvolvida a partir da lei de conservação de massa, equivalente ao custo da segunda lei de Newton e equação de estado. Então, temos algumas relações básicas da onda acústica, tá certo? Ela é uma perturbação de densidade que vai se propagando, é uma compressão das moléculas que reagem elasticamente, então uma condensação depois é seguida por uma rarefação, outra condensação, etc. E assim a onda se expande esfericamente. Quem acompanha a onda pode ver que a diferença entre dois, no caso de uma perturbação senoidal, a diferença entre dois picos é o comprimento de onda. E quem está parado, né, é igual a C sobre F. E quem está parado, a diferença entre dois picos é o período da onda, o inverso da frequência, certo? Então, trata-se de uma expansão esférica, mas é muito prático considerarmos uma onda plana, tá certo? Como o limite e a grande distância dessa frente de onda, a gente pode considerar plana, ok? E, com isso, estabelecer uma série de relações. A primeira delas é a intensidade. A intensidade é o fluxo de energia que passa em uma determinada área. Quer dizer, energia por tempo é potência. Então, a potência sobre a área esférica é 4πr2. Essa é a intensidade acústica. Então, como a onda se expande, eu não tenho perda de potência, em princípio. Depois nós vamos ver. O que eu perco é a intensidade acústica. Tá certo? Muito bem. Outras relações. Pressão sonora é quadrado, a intensidade igual ao quadrado da pressão sobre Rossé, densidade versus velocidade de propagação. Chamo essa expressão Rossé de impedância acústica, tá certo? Na medida em que a pressão é igual a Rosseu, aqui, uma semelhança com a energia elétrica, tá certo? Em que é igual a I, corrente vezes R, resistência, uma impedância, voltagem igual a corrente vezes resistência, a gente aproveitou e chamou esse termo aqui de impedância acústica, que designa, por exemplo, se um meio é mais ou menos mole ou mais ou menos duro. Nós estamos familiarizados com um alto-falante empurrando ar, vamos dizer assim, que é um meio mole, tá certo? Um alto-falante não funcionaria dentro d'água, não é que ele não fosse molhar, mas é porque ele não teria capacidade de empurrar um meio duro, que é a água. Então, eu preciso de transdutores especiais que consigam realmente produzir um deslocamento na água e transmitir um som. A diferença de impedâncias de água para o ar é quase 3.600 vezes, tá certo? A água é um meio muito mais duro do que o ar. Como é que a gente pode usar, então, essa energia acústica para a obtenção de informações no mar? Praticamente com dois sistemas. Um ativo, em que eu transmito um sinal, recebo o eco de um alvo, tá certo? Meço a distância e analiso também a estrutura do sinal em busca de informações adicionais. E o sistema passivo, eu só ouço uma fonte sonora, tá certo? Acompanho essa fonte sonora, classifico essa fonte sonora e investigo também a estrutura desse sinal. Então, basicamente, são essas duas grandes aplicações da acústica submarina. Aqui é a descrição de um sistema ativo, ok? Em que eu tenho uma transmissão, uma fonte sonora no navio, por exemplo, o hélice de um navio,
ou melhor, desculpe, o sonar de um navio transmite um som, uma intensidade acústica e zero, que chega até o alvo, ok? Agora eu não posso mais, estou dando uma palestra aqui. Então, existe uma atenuação aqui dessa intensidade, eu chego ao alfa, a gama e zero no alvo. Obviamente, eu chego com uma intensidade menor do que no início, uma perda de intensidade. O alvo devolve um fator beta, gama e zero, que, por sua vez, eu tenho, chegando no alvo, beta, gama linha e zero. Okay? Então, aqui a intensidade transmitida é zero, a intensidade recebida é zero. Em radar, a gente usa esse tipo de representação. Certo? Em sonar, em acústica submarina, optou-se por usar uma expressão logarítmica, tá certo? Por quê? Primeiro que o logaritmo reduz a faixa dinâmica desses sinais, que é muito extensa, ok? Entre, por exemplo, um limite de cavitação transmitido por um transdutor, que tenta exceder a pressão de vapor da água, até um nível, um limiar de detecção. Então, essa faixa é muito extensa e o logaritmo reduz. Além do mais, eu transformo produtos em somas, o que é bem confortável. Então, essa é a primeira equação do sonar, que eu juntei dois termos aqui de perdas. Na próxima slide eu vou definir esses termos, que é igual ao nível da fonte, SL menos 2TL mais TS, que é a contribuição do alvo. Ok? Então, esse é o princípio básico de todos os sistemas ativos. Eu uso sempre uma grandeza de referência, ok? Então, a grandeza de referência em acústica submarina é 1 micropascal, que é igual a 10 elevado a menos 6 do pascal, que é a unidade de pressão do MKE. O que é que significa isso? Significa que eu uso uma grandeza de referência bem baixa, praticamente garantindo que qualquer nível que eu meça será sempre positivo, certo? Eu meço um nível de pressão em relação à grandeza de referência, que é 1 micropascal, esse nível provavelmente vai ser sempre positivo. Então, a equação do sonar ativo seria o nível da fonte, que é 10 log de uma intensidade sobre uma intensidade de referência. Eu prefiro trabalhar com pressão, aquela expressão P2 sobre Ρc, então, vira P0 sobre a pressão de referência, o Ρc é simplificado, e fica igual a 20 log de P0, que é uma pressão de tantos dBs, aqui é dB, né? Tantos dBs, referência 1 micropascal. Uma forma bem prática de exprimir essas grandezas. Okay? A perda na transmissão é 20 log de P sobre P0, quer dizer, uma pressão aqui. O que é que eu perdi nesse caminho? Eu tenho uma perda na transmissão, multiplico por 2, e aí de volta. E a contribuição do alvo, que seria 10 log de uma intensidade incidente, uma intensidade refletida dividido por uma intensidade incidente, certo? Aquele beta. Essa, então, é a nossa equação do sonar, SL menos 2TL mais TS. Esqueci de dar partida no meu cronômetro, mas espero não passar muito do tempo. Ok, aqui então está representada a referência. E aqui a maneira como a gente exprime esse nível da fonte, intensidade de uma fonte sonora. Normalmente a gente exprime a 1 metro de distância dessa fonte, ainda que esse metro seja dentro da fonte.
é apenas a questão de referência, né? Eu meço a uma distância determinada e reduzo para 1 metro, como eu especifico o nível de intensidade de uma fonte. Falando agora em ruído, o que limita a detecção, qualquer detecção, é sempre o ruído. Normalmente, é o ruído que a gente chama de próprio, que é o ruído da própria plataforma, tá certo? Seja um navio cavitando, o seu hélice cavitando, isso se aplica também ao submarino, máquinas, enfim, produzindo ruído, boias que se movimentam no mar e suspendem hidrofones também produzem ruído. Enfim, normalmente eu sou limitado na minha escuta pelo ruído próprio. Em alguns casos especiais, por exemplo, se eu estou com um hidrofone no fundo, parado, muito provavelmente, então, estou sendo limitado pelo ruído ambiente. Okay? Então, uma divisão geral seria ruído próprio e ruído ambiente. Esse ruído ambiente é sintetizado aqui por um sujeito chamado Wentz, em curvas de ruído. Então, eu destaco essa vermelha aqui, que é a curva do tráfego de ruídos no mar. São milhares de navios que produzem esse background noise, né? Esse ruído de fundo, que, enfim, representa uma limitação em muitos casos, e outra, um ruído de mais alta frequência. Você vê que a partir de 1 kHz, aqui, essas curvas azuis, são as curvas de Knudsen, um oceanógrafo que estabeleceu essas relações. Então, para cada estado do mar, relacionado com o vento local, na escala Beaufort, eu tenho um nível de ruído espectral traçado, mostrado por essas linhas. Okay? Depois vou mostrar uma tese nossa que trabalha em cima disso aqui. Então, eu posso ter vários tipos de ruídos sísmicos de baixa frequência, muito baixa frequência, ruído da superfície, que é esse que eu mostrei, ruído de chuva, ruído industrial, ruído de tráfego, que eu mostrei, ruídos biológicos, né? E ruído térmico, acima de uma certa frequência, produzido pela agitação molecular. Ora, esses ruídos, então, em termos de relação sinal-ruído, o sinal nós vimos que é o nosso eco, que é essa primeira parte aqui, relação sinal-ruído. Em termos logarítmos, é S menos N, né? Então, seria o sinal aqui, eco, menos o ruído, que é o nível de ruído, menos o índice de atividade, que eu já vou mostrar. O que é isso? Porque eu tenho, se eu recebesse igualmente todas as direções, tá certo? Eu estaria recebendo NL, que é o nível de ruído isotrópico, quer dizer, igual em todas as direções. Mas o meu sistema privilegia, em muitos casos, uma direção principal. Então, eu tenho um índice de atividade que é igual a 10 log de I do eixo por uma intensidade omnidirecional. Essa é a equação de sonar, que é igual a um limiar de detecção. Quer dizer, isso aqui tem um comportamento variado. Quer dizer, eu posso simplesmente dizer que eu quero uma relação sinal-ruído a mais alta possível, tá certo? Eu posso estudar estatisticamente o comportamento desse parâmetro aqui e estabelecer uma relação sinal-ruído mínima, por exemplo, para a detecção, tá certo? E há todo um processo estatístico envolvido com essa determinação desse limiar de detecção DT. Entramos, então, na propagação do som no mar. A velocidade de propagação do som é igual à raiz do módulo de elasticidade, que é aquela reação das moléculas, dividida pela densidade. É difícil medir esses parâmetros no mar, né, com sensores. O densímetro já dá para medir, mas esse módulo aqui é meio complicado. Então, os laboratórios foram para o mar, fizeram milhões de experimentos e ajustaram polinômios
a esses parâmetros de temperatura, salinidade e pressão, aqui traduzido em profundidade. Quer dizer, se eu tenho uma situação isotérmica e isoalina, uma camada de características constantes, eu fico dependendo só a velocidade aumenta com o aumento da profundidade. Em verdade, a velocidade aumenta com o aumento da temperatura, da salinidade e da profundidade. Essa é uma das expressões mais simples que se usa, que é do Medwin. Então, com isso, eu estou representando aqui, por exemplo, um perfil típico oceânico, que é uma camada isotérmica, uma camada de mistura, uma termoclina, até uma profundidade mínima, até uma certa profundidade, e uma temperatura e outra camada isotérmica, que é uma região profunda. Ora, isso produz, de acordo com esse esquema de velocidade, um aumento de velocidade aqui, é claro que não está em escala, né? Devido ao caráter isotérmico dessa camada, mais uma diminuição de velocidade e, novamente, um aumento da velocidade com a profundidade. Ora, isso faz, então, que uma fonte, que um sinal emitido aqui tenha esse tipo de comportamento, quer dizer, ele tem uma refração nesse sentido. E quando um raio limite atinge esse ponto aqui, eu passo a ter uma refração no outro sentido. Tá certo? Então, isso vai fazer com que meus percursos de propagação sejam o mais complicados possíveis, tá certo? O que é um fator limitador em termos de propagação do som no mar. Assim, vale a lei de Snell, que é a lei para um raio perpendicular à frente de onda, esse raio traçado aqui, que diz que o seno de θ1 está para ser 1, assim como o seno de θ2 está para ser 2. No fundo, então, eu posso ter reflexão, intromissão, ok? E, se esse ângulo aqui começa a aumentar, tá certo? Ele pode chegar a 90 graus. Então, eu tenho reflexão total. O ângulo crítico, θ1 para θ2 igual a 90 graus, igual a θ1 é arco seno de C1 sobre C1, passa ali para cima, arco seno de C1 sobre C2. Nós vamos ver que em muitas situações em águas rasas, essa reflexão total assume um caráter muito importante. Bom, existe uma técnica muito usada, que é o chamado traçado de raios, ray tracing. Um raio que percorre uma região de gradiente constante, pode-se provar isso, percorre um arco de círculo. Então, baseado nesse princípio, eu posso linearizar o meu perfil de propagação, né? Desculpe, da velocidade, e usar tantas camadas quanto necessárias em termos de linearização e produzir um traçado de raios que me permite ver a insonificação dessas diferentes regiões. Então, eu tenho aqui vou mostrar em mais detalhe no outro slide, eu tenho aqui duto de superfície, uma refração, esse raio não atinge o fundo, por exemplo, volta, outros atingem o fundo, voltam, e esse raio pode atingir zonas de convergência, que ficam normalmente a 60 quilômetros. É claro que eu, para atingir essas regiões aqui, seja em termos de reflexão no fundo, seja em termos de zona de convergência, eu preciso de muita potência. Certo? Há navios, há sistemas que exploram essa possibilidade com frequências mais baixas, menos absorção, como nós vamos ver, e potências maiores. Tá certo? Então, aqui, exemplos de percursos de propagação. Eu tenho aqui o duto de superfície, né?
a terminologia em acústica submarina é duto de superfície, que equivale exatamente à camada de mistura, né? Então, eu tenho uma parte da energia que é confinada aqui nesse duto. Então, por exemplo, se eu tenho um submarino vindo aqui nesse duto de superfície, ele detecta uma transmissão de um navio antes, é claro, do sinal, que é bem mais fraco, voltar para o navio. Então, ele tem tempo de manobrar e entrar nessa região de sombra aqui, certo? Então, o combate navio isolado contra a submarina é meio covardia, tá certo? Exatamente por causa dessas limitações em termos de propagação. Então, vimos esses outros percursos de reflexão no fundo, bottom bounce, e zona de convergência. Aqui é a zona de convergência. Então, normalmente o cálculo da intensidade é feito pela divisão de áreas, tá certo? Na medida que se eu tenho a minha energia se expandindo, a potência dividida por uma área 1 e a outra potência dividida por uma área 2. Então, quando eu faço a relação de intensidades, eu faço uma relação de áreas. Então, é possível que essa área aqui seja tal que eu tenha um certo ganho, isto é, em relação a uma perda que, se fosse esférica de propagação direta, eu tenho, na medida que eu tenho uma convergência de raios aqui, eu posso ter uma perda menor do que eu teria se eu tivesse uma propagação direta. Inclusive, posso ter o que a gente chama de cáustica, tá certo? Que é essa área aqui ser zero. Isso acontece muito também no mar, em termos de ondas. Às vezes, a batimetria do fundo é tal que converge a energia, tá certo? Para o mesmo ponto, uma energia que estava distribuída numa área muito maior é convergida para um ponto aí que são os tais points dos surfistas, né? Exatamente essa convergência de energia que produz uma cáustica. Certo? Há técnicas que você consegue usar para calcular realmente, de forma precisa, não precisa, mas mais real, o campo aqui nessa região. Então, aqui é a reflexão no fundo. Existe um outro percurso interessante, que é esse aqui, ó. Existe esse mínimo de velocidade, ok? Se eu tenho a termoclina e tenho um aumento, normalmente aqui no nosso hemisfério é 1000 metros, no Atlântico Sul da ordem de 1000 metros, esse ponto de mínimo, então se eu emitir um som aqui, eu tenho a possibilidade desse som percorrer, não ficar armazenado ficar preso nesse duto aqui, chamado SOFA, Sound Fixing and Ranging. É uma história interessante, isso aqui foi estabelecido por um geólogo, geofísico, chamado Ewing, que tirou patente do seguinte: você, na Segunda Guerra, tinha um avião que se acidentava aqui, ele tinha uma carga explosiva que explodia aqui. Esse sinal era recebido, por exemplo, no Pacífico,
em várias ilhas, e por diferença de tempo de chegada, quer dizer, um sistema hiperbólico, eles iam lá e resgatavam o piloto. Bom, ficou só no papel isso, mas ele tirou a patente disso. Mas esse canal aqui é fantástico. Você tem propagações a distâncias muito grandes, porque é baixa frequência, tá certo? E uma perda que não é esférica, é uma perda praticamente cilíndrica. Em vez de ser 20 log de R, é 10 log de R. Aqui nós vamos ver daqui a pouco. Então, eu posso ir a grandes distâncias. Existe até um experimento que eu vou mostrar. Tenta tirar partido dessa propagação para investigar efeitos estufa. Okay? Bom, outro aspecto interessante aqui da propagação é essa possibilidade de, em águas rasas, ir a grandes distâncias. Então, vamos imaginar uma frente de onda AD que se reflete no fundo, reflete na superfície e reflete, encontra ela mesma aqui. Então, ela pode se destruir a si mesma ou se reforçar a si mesma. Tá? O que é que acontece na superfície? Dependendo da frequência, eu tenho poucas perdas na frequência. Eu tenho uma certa rugosidade na superfície das ondas. Se a minha frequência é relativamente baixa, praticamente eu tenho uma reflexão especular. Ora, se de uma onda aqui, a superfície vai tentar levantar voo. Com isso, os espaços intermoleculares aumentam muito. Então, isso, que era uma condensação, por exemplo, vira uma rarefação. Então, eu tenho uma reflexão total na superfície e mudança de fase de 180 graus. Certo? É a característica dessa reflexão na superfície. Ora, então, quais são as condições para que essa onda se reforce aqui? É preciso que a fase dessa azul aqui seja igual à fase, seja um múltiplo de 2π dessa fase AD, ABCD. Qual é a fase ABCD? É capa ABCD, ABCD, capa R, isto é, por exemplo, se eu ando lambda, eu vario a fase de 360 graus, né? 2π. Se eu ando X, se eu ando R, eu ando φ, a fase φ. Então, φ igual a 2π R sobre lambda. Ora, 2π sobre lambda é chamado do número de onda, capa. Então, é capa R. Então, a fase espacial de uma onda que se propaga é capa R, tá certo? Mais uma fase temporal. A fase temporal, ômega-t, é igual nas duas, então não vou usar. Eu mudo de fase π na superfície e mudo de fase φ no fundo. Tá certo? E considero também uma reflexão total no fundo. Então, se eu tenho baixa frequência, reflexão total no fundo e perdas cilíndricas, quer dizer, a energia está toda armazenada aqui nesse cilindro, eu tenho uma propagação que vai a grandes distâncias. Okay? Mas tendo que satisfazer a essa relação aqui, 2mπ, m igual a 1, 2. Então, isso eu chamaria de modos de propagação. Certo? Então, uma certa frequência, capa, número de onda, só se propaga de acordo com modos discretos, okay? A grandes distâncias. Certo? E isso pode ser explorado na detecção, tá certo?
essa propagação por modos. Em verdade, existem estudos sobre isso, mostrando que existem frequências ótimas de detecção em que essa perda é muito menor, vamos dizer assim, nessa propagação por modos. Então, aqui a conclusão. Uma onda de determinada frequência consegue se propagar a longa distância por modos dispersos. Cada modo se caracteriza por um ângulo de incidência e uma fase no fundo. Há limite superior do número de modos, obviamente, quer dizer, eu tenho um limite em que eu consigo atender a esse requisito, e também pode ser que a minha frequência seja tão baixa que eu não consiga atender para m igual a 1. Então, é um corte. Então, essa frequência não se propaga a longa distância nesse duto aqui, nesse canal aqui. Agora, falando em absorção, tá certo? Em verdade, eu tenho que resolver essa equação diferencial, quer dizer, a variação da pressão com a distância é proporcional à própria pressão, certo? Então, eu chego a essas curvas aqui. Aqui é água doce. Aqui, ó. A fonte das perdas é a viscosidade, certo? Quer dizer, a onda que passa uma parte dessa energia transformada em calor devido ao rearranjo das moléculas, ok? A viscosidade produz essa perda. Em frequências muito baixas, eu tenho uma ionização desse ácido bórico. Ionização e reionização depois que a onda passa. Em frequências um pouco maiores, do sulfato de magnésio. E sulfato de magnésio, aqui, frequências mais altas aqui. Aqui vai de 0,1 kHz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz. Aqui 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz, 10 MHz. Certo? Com o respectivo coeficiente de absorção. Okay. Então, eu acabo calculando um coeficiente de absorção, alfa, que multiplico pela distância. Esse alfa é dado em dBs por metro. Ok? Então, isso aqui mostra que as relações mostram que essa atenuação aqui, em princípio, é proporcional ao quadrado da frequência. Ok? Ora, isso faz com que, vamos ver, eu vou falar e vamos ver daqui a pouco, haja um compromisso dos sistemas acústicos, tá certo? Isto é, por um lado, eu tenho muitas vantagens que eu vou mostrar com o aumento da frequência, e a desvantagem é exatamente a redução do alcance, porque a perda é proporcional ao quadrado da frequência. Então, isso de cara gera uma solução de compromisso no projeto dos sistemas acústicos. Isto é, se eu quero sacrificar vantagens decorrentes de um aumento da frequência, eu uso frequências mais baixas e vou mais longe. E vice-versa. Se eu quero usar mapeamentos e tudo, nós vamos ver, eu uso frequências bem maiores e estou limitado no meu alcance. Okay? Nós vamos ver exemplos disso aqui. Aqui eu incluí uma parte que vocês devem ver no curso aí, uma parte de modelagem, quer dizer, é possível, eu quero saber, por exemplo, como se comporta a minha onda sonora, certo? Na sua propagação ao longo dos oceanos, ao longo do oceano. Então,
é difícil eu resolver esse problema sem, por exemplo, uma modelagem numérica, isto é, eu vou avançando numericamente com a minha equação da onda e calculando essa energia, essa intensidade ou pressão ao longo de todo o percurso. São esses modelos de propagação. E o traçado de raios é um deles, certo? Que me permite também aquele que eu mostrei para vocês, me permite avaliar as perdas na propagação ao longo da distância, ao longo dos percursos. Aqui é um modelo simplificado de perdas, certo? Quando eu não tenho condição de usar um modelo, em verdade, esses modelos, nos últimos tempos, isso pode ser aplicável à acústica submarina de uma maneira geral, quer dizer, a miniaturização das componentes eletrônicas, o progresso na computação, permitiu, então, um progresso rápido em termos de aquisição de dados, em termos de armazenamento e em termos de processamento. Então, coisas que eram praticamente impossíveis de serem realizadas em tempo real antigamente, hoje podem ser feitas, né, graças a esses progressos. E também em termos de técnicas de processamento. Então, ok, é uma perda aqui, 10 log da relação de duas intensidades, 10 log de relação potência sobre área, faltando aqui um quadrado, que é 10 log de, ou melhor, e seria se R0 igual a 1 metro, né, naquela minha definição de fonte sonora, a 1 metro, então TL, a perda vai ser 10 log de R2, isso aqui é 1. Ou TL é 20 log de R. Então, esse é um modelo simplificado, né, quando não temos... Mas como eu tenho também, posso ter absorção, finalmente o modelo simplificado é TL, que é uma perda esférica, né? Uma perda de intensidade, mais uma perda por absorção. Okay? E esse TL entra com um sinal negativo na equação de Sonora, aqui ele é positivo. Certo? Então, aqui uma solução de compromisso entre os sistemas acústicos, melhor resolução temporal, espacial, menores comprimentos de onda. Melhor processamento do sinal, maior diretividade, que depende da relação das dimensões do transdutor e do comprimento de onda, vamos ver um exemplo disso. Desvantagem, maiores perdas proporcional ao quadrado da frequência, menores de distância. Então, esse é o compromisso que eu mencionei. Aqui, o índice de atividade, isto é, muitas vezes nos sistemas ativos eu quero concentrar energia em uma certa direção. Então, eu tenho um ganho de diretividade, quer dizer, a mesma potência disponível que transmitiria igualmente em todas as direções, com uma intensidade omnidirecional, eu consigo concentrar num eixo de maior diretividade, enfim, com maior resolução espacial. Okay? Isso vale para a recepção também. Aqui, na recepção, eu tenho um conjunto de sensores, tá certo? Se vocês imaginam um caso infinito, imaginem um caso infinito aqui de sensores. Reparem, quando a direção for ligeiramente diferente, como isso aqui é infinito, eu vou ter um número infinito de somas, vamos supor que eu some todas essas saídas, esses hidrofones, eu vou ter um número infinito de somas de sinais com sinal trocado, que vai dar zero. Se eu vou somar um número infinito de grandezas com sinal trocado, eu vou ter zero. Então, um sistema infinito, a resposta é exatamente um pulso nessa direção aqui.
Qualquer outra direção, eu já vou para 0. Obviamente, não consigo fazer um sistema infinito. Então, os meus sistemas terão sempre esse tipo de resposta, seno de x sobre x. Quanto maior o meu sistema, mais estreita é essa coisa. Então, por exemplo, posso usar um sonar de casco ao longo de um submarino, que já é bem maior, um sonar rebocado. Eu reboco um conjunto de sensores e vou ter uma resolução de marcação muito maior, mais estreita, naqueles são muito compridos, essas mangueiras cheias de sensores. Infelizmente, um projeto que nós íamos ter envolvendo universidade, empresa e a Marinha, abortou, não foi adiante. Então, estamos sem arreios rebocados. Que um arreio realmente de última, enfim, do estado da arte não é disponível normalmente. Certo? Então, esse é o que é o processamento espacial, é exatamente esse tipo. Então, eu antigamente rodava eletronicamente esse feixe. Olhava numa direção, porque eu tenho que perder tempo olhando numa direção. Olha uma direção, depois olha em outro. Hoje em dia, isso é feito com cada sensor desse alimenta caixinhas que introduzem retardos cada um sofre um retardo e depois, quando eu quero chegar nessa direção, eu somo todos eles. Então, isso aqui corresponde à direção θ1, aqui a direção θ2, e etc. Então, eu olho simultaneamente ao longo de todo o horizonte. Isso é o que se chama formação de feixes. Os navios de superfície também estão tentando usar isso aqui já há muitos anos, né? Como uma forma, porque eles não podem usar, eles têm que se afastar do ruído que eles produzem. Então, para ter uma relação sinal-ruído melhor, eles rebocam esse sistema. Então, aplicações militares, temos o sonar ativo, sonar passivo, com todas essas possibilidades de processamento, né, de detecção a longa distância, determinada marcação. Para obter a distância, o submarino tem que fazer uma manobra, mudança de rumo. O uso da propagação por módulos, em princípio, permite você determinar a distância sem fazer manobra. Temos duas teses sobre isso. Uma análise de banda larga, análise de tons discretos, para você usar para classificação do contato, análise de Demon, que é você saber poder contar RPM do eixo, o número de pás, acompanhamento através de marcações, uso de arreio de casco e uso de arreio rebocado. Bom, então, outra aplicação militar que eu vou deixar para vocês verem aí no curso, que é exatamente esse projeto, grande projeto do IAPM de comunicações submarinas, certo? Vocês vão ter detalhes aí desses sistema que está sendo instalado aí enfim, perto do costão aí do Atalaia, tá certo? Para comunicações com o submarino. Aqui, há alguns anos, foi cunhado o nome Acústica Oceanography, né? Quem batalha sobre isso aí é a comandante Marcelena, que agrupa todas as aplicações de acústica para a exploração do mar. E reservando o termo sonar, então, Underwater Acoustics para as aplicações militares. Então, aqui algumas aplicações civis, certo? Por exemplo, sonar de pesca. Muito usado na pesca do atum, por exemplo, ou na localização de cardumes,
Eles usam um macete aqui que é para verificar peixes no fundo, que é a famosa linha branca. Quando o som atinge o fundo, a intensidade aumenta muito, né? Então, isso momentaneamente bloqueia o receptor, produzindo essa linha branca aqui. Cada um desses aqui, esses peixes de 200 quilos, de 200 quilos. 200 quilos, 300 quilos, esses atuns. Não sei se alguém vê essa temporada de pesca aí no National Geographic. Usam esses sistemas aqui. E tem um sistema de processamento, eu tenho um tipo eco-integração, que eu vou exatamente tentar ver dimensões de um cardume, eco-contagem, eu também sou capaz de contar o número de peixes. Aqui, uma migração de uma camada DSL, Deep Scattering Layer, né? É um conjunto de zooplâncton, praticamente, né? Que ao longo do dia, que ao longo da noite, vai se aproximando da superfície. Tem fotofobia, né? De dia eles vão para o fundo, mais profundo. E de noite vem para a superfície. Aqui, com 200 kHz, pegando organismos menorzinhos, e aqui, organismos maiores. Nós vamos ver daqui a pouco que precisa de frequências muito altas, comprimento de ondas pequenas, para detectar objetos pequenos. Tá certo? Aqui uma outra aplicação interessante, que é o sonar de varredura lateral. Quer dizer, eu tenho um sonar que tem um índice de atividade muito grande nesse plano e um leque para a direita e para a esquerda. Então, quando ele passa, ele vai levantando tudo que tem aqui ao longo desse percurso. Capaz, por exemplo, de fazer esse tipo de imagem aqui no fundo. Né? Aqui eu tenho 500 kHz, que eu falei. Isso, provavelmente eu tenho um alcance de 100 metros no máximo. Certo? Mas sou capaz de detectar com essa precisão aqui, com essa clareza, esses objetos no fundo, no pipelines, minas, etc. Tá certo. Bom, antes de entrar nessa nova aplicação, eu vou mostrar aqui o seguinte. Existe um processo interessante aqui, que é no espalhamento, no scattering, né? Desses organismos muito pequenos, bolhas. Okay? Então, existe uma curva que foi determinada pelo Lord Rayleigh, né? Que mostra o seguinte, que abaixo de um valor praticamente igual a 1 de kappa, quer dizer, quando o comprimento de onda se aproxima quase do raio do objeto, eu tenho, quando esse valor é acima, eu tenho um comportamento geométrico, isto é, quanto maior a área, obviamente maior o espalhamento. Mas chega um certo ponto que isso não continua, tá certo? A coisa cai violentamente com a quarta potência da frequência, kappa elevado a 4. Kappa elevado a 4. Então, eu tenho o espalhamento Rayleigh aqui. Quer dizer, a coisa cai drasticamente aqui quando os organismos são muito pequenos e a frequência é muito baixa. Então, por exemplo,
Isso explica até mesmo o céu azul. É claro que outro mecanismo, mas basicamente é isso. Aqui, vamos supor, na faixa do azul e na faixa do vermelho. Na faixa do azul, os comprimentos de onda são muito pequenos. Então, aqui, a tendência é capa-A ser maior, bem maior do que no vermelho. Então, digamos que eu esteja espalhando a luz aqui, no azul e aqui no vermelho. Então, eu espalho muito mais aqui pela molécula d'água na atmosfera, faz com que o céu fique azul, né? Pareça azul, do que no vermelho. Isso explica também porque o mar, a corrente do Brasil, que não tem organismos, é pobre, tá certo? A gente está cansado de ver a corrente do Brasil azul, né? Também quem espalha é a molécula d'água. Na medida em que tem uma produção maior de organismos, tá certo? Isso vai ficando verde, vai ficando até ficar com muitos sedimentos, já muda de cor, certo? Então, esse aqui é o processo interessante, aqui, que a partir de um valor entre comprimento de onda e dimensão do organismo, eu caio vertiginosamente em termos do poder de espalhamento. Okay? Então, isso me obriga a usar frequências maiores, comprimentos de ondas menores, se eu quero ter uma parcela importante aqui. Isso se aplica muito a uma grande invenção. Não vou pular isso daqui. Isso aqui é o seguinte, o espalhamento é proporcional à área, mas aí o Rayleigh incluiu esse coeficiente aqui, que é o coeficiente de espalhamento, backscattering, BS, né? Que passa a multiplicar a área, okay? Que varia com a quarta potência da frequência. É o que está mostrado ali. Então, com isso foi inventado um dispositivo fantástico, que era o seguinte: provavelmente quem inventou o ADCP, que é o perfilador acústico de corrente oceânica, estava usando o Doppler log. O Doppler log era o seguinte: é um navio gigantesco, esse que calhou no Suez, por exemplo. Antigamente, os navios mediam a velocidade em relação à massa d'água, um sensor com hélice, um tubo de Pitot. Então, se a água tivesse uma corrente ainda que pequena, o navio tinha uma informação errada da corrente. Imagina um navio de 300 mil toneladas, pensando que está parado, está andando numa velocidade, vai destruir uma opção de coisa. Então, eles inventaram o Doppler log, que é uma transmissão para o fundo, que recebe um Doppler de volta, frequência Doppler é igual a 2FV cosseno θ sobre C. Duas vezes a frequência emitida, vezes a velocidade do navio, cosseno desse ângulo aqui, dividido pela velocidade de propagação do som, da ordem de 1.500 metros. Então, ele recebendo essa frequência de volta, ele determina a velocidade. Ora, ele deve ter recebido, ao longo da emissão e ao longo dessa recepção, muitos sinaizinhos aqui no intermediários, fruto desses volumes de água que tinham esses plânctonzinhos, esses zooplânctons solidários com o volume da água, se deslocando e produzindo um espalhamento de volta. Okay? Então, se eu examinar esse sinal aqui, eu posso
associar a esse volume de água aqui, a essa distância aqui. Então, eu consigo determinar a velocidade desse volume de água. Só que não consigo determinar a direção. Eu tenho que ter mais feixes, pelo menos 3, para determinar a direção. Então, eu uso 4, uso 2 assim, nesse sentido, e 2 laterais, transversais. Inventei, então, o que eu chamo do ADCP, que, fantasticamente, vocês veem um navio em movimento, medindo correntes, obtendo perfis de correntes, que é um negócio fantástico. Antigamente, você arriava um correntógrafo, certo? Nesse ponto, uma certa dificuldade, né? De preferência fundeado. Era uma logística infernal. Isso aqui, você com um navio andando, você mede o perfil de corrente. Então, aqui eu tenho os 4 feixes. Então, eu consigo detectar, obter um perfil de corrente versus profundidade. Um negócio fantástico. Eu considero a grande invenção em termos de instrumentação dos últimos tempos. Eu posso usar também esse aparelho, no fundo, transmitindo para a superfície e obtendo os últimos volumes de água que eu transfiro para a superfície. Então, aqui eu meço a corrente e meço a velocidade da partícula produzida pelas ondas. Então, eu extraio fora a corrente e obtenho só a velocidade de partícula. É como se eu tivesse vários sensores de ondas aqui. Ó. Cada um está me dando 3, 4 medições. Então, eu estou tendo 16 sensores de onda. É o ADCP Waves, que é fantástico também. Aqui uma pastilha de transdutor de cerâmica que eu comentei com vocês, está vendo? A cerâmica pode ser moldada em várias formas convenientes. Certo? Aqui um eco invertido que a gente fez para medir ondas. Muito usado no Japão, e que nós estamos usando aqui a 20 graus, que é a inclinação daquele feixe do ADCP, para estudar esse problema do scattering dos organismos. Está entendendo? Foi um projetinho que nós fizemos para estudar o que acontecia com esses backscatterings aí dos organismos. Aqui, medição de ondas internas. Batimetria multifeixe, eu consigo produzir feixes bem estreitos e obter retornos de cada feixe, okay? Fazendo um mapeamento do fundo de uma forma extraordinária. Okay? Essa aqui é uma ideia do Walter Munk, que é um cientista, morreu, acho que 2 anos atrás. Ele é que foi um dos pais da engenharia costeira. Ele e outros tantos estudaram as condições de arrebentação lá no Mar do Norte para a invasão dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Só publicaram, obviamente, depois da guerra, né? Então, ele tem milhares de trabalhos aí, todos os anos que ele produzia. Né? E um deles foi essa ideia de produzir explosões aqui numa ilha perto da Austrália. Esse sinal andaria pelo canal Sofá, seria recebido em alguns pontos, finalmente nas Bermudas, que é um ponto antípoda desse. E, ora, isso aqui representa a circulação permanente dos oceanos. Isso aqui praticamente não muda. Só mudaria com a circulação permanente da atmosfera, tá certo? Então, de forma planetária, você poderia estimar essas alterações na circulação da atmosfera produzidas por intervenções humanas, tá certo?
Aí vieram os ambientalistas e disseram que ele estava matando baleias. Né? Parece que fizeram as contas erradas. Vamos ver. Aqui nós temos uma tese interessante, que é o seguinte. É a tentativa, um submarino só pode vir à superfície depois que ele avalia que o estado do mar está maior que 3, para que o periscópio não seja detectado pelo radar de um navio. Okay? Então, ele mede o ruído ambiente, onde ele está, associa alguma coisa desse aqui, do estado do mar, aí resolve se vai subir ou não. Entendeu? Para isso, ele está contando com um instrumento que nós desenvolvemos, que é um perfilador de queda livre. Você cai em velocidade constante, medindo o campo acústico, certo? Então, relacionando com esses sistemas na superfície. A tese do Diogo Taranto. Essa está em andamento, está praticamente terminada. Né? Aqui, umas teses explorando o efeito Lloyd Mirror, que é uma fonte sonora envia um sinal direto para o receptor e outro que reflete na superfície. Tá certo? Então, essas interferências, nós vimos que o sinal muda de fase aqui na superfície. Então, essa interferência produz, ao longo da distância, vários mínimos. Quer dizer, esse sinal aqui, um sinal cancelando o outro, produz mínimos aqui na escala de dB, né, de decibel. Então, eu tenho esses mínimos característicos de uma situação. A pressão recebida aqui é a fase desse sinal, R1, e a fase desse sinal, R2, esse mais esse. Já tem o sinal negativo da superfície e dividido pela distância, para ter amplitude, tá certo? Então, explorando esse efeito, nós temos algumas teses. Né? Uma de um acompanhamento submarino, por exemplo, eu acompanho um tom discreto de um submarino e, pela aquela produção dos mínimos, eu vou simulando uma série de situações e, em tempo real, eu consigo determinar a trajetória do submarino, rumo, velocidade e profundidade. Coisa nova, que o submarino só consegue fazer isso se ele manobrar. E a profundidade ele não consegue determinar. Então, essa tese foi muito importante. Aqui uma gravação minha em 79, né, do efeito Lloyd Mirror, na raia acústica, que a gente usava um registrador XY, você vê cada tracinho desse aqui, é um espectro. Aí eu vou justapondo os espectros, aí forma essa coisa bonita aqui. Olha, né? O PMA é aqui, ponto de maior aproximação, né? E dá um padrão interessante esse aqui do efeito Lloyd Mirror. E usando essas técnicas aqui, olha, hoje a gente consegue obter um espectrograma desse ponto de maior aproximação, que é esse valor, esse ponto aqui, né? Que produz um sinal desse tipo aqui. E agora, como é que eu vou reduzir esse ruído para aquele 1 metro de distância? Certo? Então, ele faz uns modelos para determinar a distância, aprofundar a fonte e, finalmente, determinar um valor que seja representativo e que elimine essas interferências construtivas e destrutivas. Seja aplicado à medida efetuada. Outra tese interessante é do Brígida, que ele pega esses sinais aqui que ocorrem antes do PMA. Existem modos virtuais aqui, não são aqueles modos discretos, né? São modos virtuais produzidos por diferentes percursos de propagação. Por exemplo,
esse percurso vermelho aqui não interfere com o fundo. Esse azul aqui também, direto, não interfere com o fundo, mas os outros interferem com o fundo. Então, usando esses outros parâmetros, ele simula situações, tá certo? Para comparar com o mundo real. E aí, finalmente, obtém correlações bem altas. Aqui está o mundo real, e aqui o modelo, comparando um com o outro, dá mais de 0,9 de correlação, e com isso ele determina os valores desses parâmetros geoacústicos do fundo a partir de navios, como se diz, navios de oportunidade, que são esses navios aí, podem ser os navios da raia acústica. Né? Aliás, a raia acústica é um ponto muito interessante de experimentação acústica. Eu tenho já desde 1970, de 80 praticamente, até hoje, são 40 anos de corridas lá que são experimentos acústicos, tá certo? Que podem ser utilizados para estudar diferentes aspectos da propagação. Então, espero que vocês tenham apreciado essa palestra. Eu tenho certeza que vão gostar da acústica submarina, que é uma área bem multidisciplinar. Eu tenho a física envolvida em vários processos da propagação, química, em termos de obstrução, técnicas de processamento na análise de sinais, técnicas de instrumentação na parte de medição, enfim. É uma área muito interessante essa da acústica submarina. Eu agradeço a oportunidade de ter passado essas coisas para vocês. Muito obrigado. Professor Parente, o senhor me ouve? Estou te ouvindo. Vai a tela do senhor. Tá, eu queria agradecer a participação do senhor, foi realmente uma honra tê-lo para essa aula inaugural. A gente recebeu muitos comentários elogiosos aí da apresentação do senhor, realmente o senhor foi en passant, aí todos os conceitos aí que todo mundo que trabalha com a acústica submarina teria que ter na ponta da língua, mas a gente sabe que só alguém com a experiência do senhor é que consegue manter isso aí vivo na memória. Eu tenho duas perguntas aqui para a gente encerrar, são duas do comandante Moraes. Ele pergunta, professor Parente, no contexto de propagação acústica submarina, o senhor poderia comentar sobre a importância do fenômeno da ressurgência em relação à condução de pesquisas na área de propagação e detecção acústica? Olha, há muitos anos que eu não me canso de dizer que poucas áreas no mundo oferecem essas características em termos de propagação acústica, de favorecimento a experimentos de propagação acústica, que é essa área aí de Cabo Frio. Seja em termos da variabilidade, vocês veem, quem trabalha com essa parte de oceanografia física, vê que você tem os mais diversos perfis que podem ser encontrados em águas rasas, tá certo? Desde uma isotérmica fria até uma isotérmica quente, passando por uma situação desordenada, com a passagem de frente, que você às vezes tem até água quente embaixo de água fria, né? Enfim, poucos locais do mundo têm essas características, e mais, poucos locais do mundo você acessa 100 metros de profundidade em poucos minutos. Quer dizer, então, é um lugar único, A ilha rasa aqui está a 50 metros, a isoba está de 50 metros e encosta aí no farol. Certo? Quando você sai do boqueirão, aí você atinge grandes profundidades, relativamente grande profundidade em termos de plataforma, a poucos minutos. Então, eu digo que a ressurgência atua nesse sentido de possibilitar uma investigação profunda de todos esses fenômenos. Tá certo, professor. O senhor falou realmente é a propaganda, uma das maiores propagandas do Instituto, né? Quer dizer, nossa localização geográfica é privilegiada, a gente tem condições de acessar condições diferentes em intervalo curto de tempo, né? E eu acho que é isso que os alunos vão conseguir explorar, e vão ter acesso e conseguir explorar aí. A próxima pergunta, dado a sua vasta experiência em acústica submarina, qual o conselho que o senhor daria para esse pessoal que está começando o curso agora? Poxa.
Olha, vai depender um pouco também da formação de cada um, né? Mas eu sugiro que certamente devem se dedicar a trabalhos, a teses, dissertações, vamos dizer assim, a partir de experimentos aí nessa região, tá certo? Seja em termos de... eu falei da coisa da raia acústica, mas também existe um acervo de dados da OAX. Não sei se vocês... A OAX foi um experimento aí em conjunto entre a universidade, o IPQM, IAPM, Universidade de Algarve e Universidade de Vitória, né? Que fizeram vários experimentos aí na região de Arraial do Cabo. Então, o que eu sugiro a eles é, dependendo até da formação de cada um, se dedicar a diferentes experimentos aí, se dedicar a diferentes trabalhos relacionados ao que ocorre aí nessa região. Certo? E tenho certeza que o pessoal aí, o Fábio, você e outros, têm imaginação suficiente para bolar os temas. É isso aí, professor. Tem muita gente criativa aqui mesmo. Doutora, a senhora gostaria de encerrar? Mais uma vez, agradecer, né, a disponibilidade do professor de dar essa aula. Eu acho que mostrou aos que estão iniciando na área de acústica, né, o que pode ser esse mundo, né, tão grande quanto o oceano. E repetir uma coisa, nós, o IAPM, não está aqui por acaso, né? Quando o IAPM, e a gente tenta mostrar isso a todos que pensam de uma forma diferente, que o IAPM não está aqui por acaso. Esse local foi escolhido, e muito bem escolhido, por essas características que o professor falou, e o que eu espero é que esses jovens que estão iniciando, não só na área de acústica, mas também na nossa pós-graduação de biotecnologia, entendam isso e aproveitem, né, a oportunidade que eles têm de estar cursando, de estar iniciando, né, uma especialização, uma formação numa instituição que está situada num laboratório natural. Nós temos na nossa porta um laboratório natural. Então, eu espero que isso motive bastante, né, a todos aqueles que estão iniciando isso aqui. Mais uma vez, obrigada. Valeu. Foi realmente uma alegria grande estar aqui, mais uma vez. E, para encerrar, eu digo que eu sempre considerei, também tinha esse sonho, agora vejo que também é mais realidade hoje, que é uma vocação natural aí do IAPM de acústica, na área de acústica submarina, tá certo? Um pouco dividido, vamos dizer assim, com as atividades do IPQM e da própria raia acústica, quando eu acho que tudo devia ser integrado, tá certo? Sempre, como eu tinha ações nas 3 instituições, eu zelava para que todas elas, que não houvesse nenhum desequilíbrio, né, entre elas. Mas vejo que a vocação natural do IAPM finalmente agora está para a acústica, finalmente agora está se estabelecendo em em bases bem profundas. Ok, obrigado. Então, um abraço a todos aí. Okay. Obrigado, professor. Obrigado, doutora, pelas palavras e agradeço a audiência. Tá? Muito obrigado a todos. A gente vai encerrar. Tchau. Tchau.